Olá, meu amigo e minha amiga, seja bem-vindo ao canal e a mais uma história. Se você já é inscrito, muito obrigada. Caso não seja, se inscreve no canal. Me digam de onde vocês estão assistindo essa história. A poeira da estrada ainda não havia baixado quando a mulher apareceu no portão da fazenda Boa Esperança. Era início de tarde e o sol de março batia sem piedade sobre o cerrado seco. Ela veio a pé, com uma mochila desgastada nas costas e um chapéu de palha que mal protegia o rosto, mas que usava inclinado para o lado esquerdo, como se tentasse esconder algo ou alguém. Seu Antônio estava no terreiro, consertando o cabo de uma enxada, quando ergueu os olhos e a viu. Era uma mulher de uns 35 anos, morena, de traços finos, que não combinavam com o cansaço que carregava. As mãos, ele notou logo, eram mãos de quem não era acostumada com trabalho pesado, lisas demais, delicadas demais. Mas o olhar era firme. Esse olhar ele reconheceu. Era o olhar de quem já passou pela tempestade e ainda está de pé. Bom dia. Ouvi dizer que o senhor está precisando de uma ajudante de casa, ela disse sem rodeios, parando a alguns metros dele. Seu Antônio ajeitou o chapéu e a encarou. Tinha 52 anos, era viúvo há 4, e os 3 filhos, Lucas, de 15, Pedro, de 11, e a pequena Lara, de 6, precisavam de alguém que cuidasse da casa enquanto ele trabalhava a terra. Já havia tentado com 2 mulheres da cidade vizinha, mas nenhuma ficou mais de 1 mês. A fazenda era longe de tudo, e a solidão, diziam elas, era pesada demais. Como é seu nome? Ele perguntou. Maria, respondeu ela. Só Maria. Ele franziu o senho. Nomes sem sobrenome costumavam carregar histórias que as pessoas preferiam deixar para trás. Mas ele também sabia que não era a hora de perguntar essas histórias. A casa estava uma bagunça, o almoço das crianças dependia de quem aparecesse. E Maria estava ali, na sua frente, com os olhos nos olhos dele, esperando. Você sabe cozinhar? Ele perguntou. Sei cozinhar, cuidar de criança, limpar casa e cuidar de ferida. Ela respondeu com a mesma calma de quem recita fatos, não promessas. Aquela última parte chamou a atenção de seu Antônio, mas ele não perguntou nada. Mandou-a entrar. A casa grande da fazenda tinha 5 quartos, uma cozinha comprida com fogão a lenha e uma varanda que dava para o pasto. Maria entrou devagar, como quem entra num lugar que pode ou não ser seguro, e percorreu tudo com os olhos antes de pousar a mochila no banco da cozinha. Você vai dormir no quarto dos fundos, ele disse. É pequeno, mas é seu. Tá bom, ela respondeu. Posso começar hoje mesmo? E começou. Naquela tarde, quando as crianças chegaram da escola, Pedro e Lara de ônibus, Lucas de bicicleta, encontraram a cozinha cheirando a frango com quiabo e arroz soltinho, a casa varrida e uma mulher desconhecida que os olhava com um sorriso discreto e não fazia perguntas. Lara, a menor, foi a primeira a falar. Você vai ficar com a gente? Maria agachou-se até o nível dos olhos da menina. Por enquanto, sim. Pedro aceitou sem cerimônia. A fome falou mais alto, mas Lucas, o mais velho, ficou parado na porta da cozinha, olhando para aquela estranha que havia tomado o espaço da casa como se sempre tivesse pertencido a ela. Não disse nada, pegou o prato e foi comer no quarto. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, seu Antônio sentou na varanda com um copo de café e olhou para o horizonte escuro. A fazenda estava quieta, como sempre. Mas havia uma luz acesa no quarto dos fundos. E por algum motivo que ele não soube explicar, aquela luz o tranquilizou. Do outro lado da parede, Maria sentava na beira da cama estreita, com a mochila aberta no colo. Tirou de dentro dela uma foto pequena, gasta nas bordas. Uma mulher jovem de jaleco branco, sorrindo numa formatura. Ficou olhando por um tempo, depois aguardou no fundo da mochila, debaixo de tudo, e apagou a luz. O passado poderia esperar. Por essa noite, ela estava a salvo.
As primeiras semanas na fazenda Boa Esperança foram como uma planta que ainda não decidiu se vai pegar ou não. Maria trabalhava muito e falava pouco. Acordava antes do galo, tinha o café pronto quando seu Antônio descia para o terreiro. E quando as crianças saíam para a escola, já havia começado a faxina ou estava na horta, aprendendo aos poucos onde cada coisa crescia. Era habilidosa de um jeito que chamava a atenção. Consertou a calha que pingava sem precisar pedir ajuda. Fez uma compressa de erva para a dor de cabeça de seu Antônio com plantas que colheu no quintal e que ninguém havia prestado atenção antes. Quando Pedro cortou o pé numa pedra, ela limpou o ferimento com precisão de quem sabe exatamente o que está fazendo. Não com o nervosismo de uma leiga, mas com a firmeza calma de alguém treinado para aquilo. Seu Antônio notava essas coisas. Ficava quieto, não perguntava, mas notava. Com Lara, a amizade foi rápida e intensa, como costuma ser com crianças pequenas. A menina não tinha memória da mãe. Tinha morrido quando Lara tinha 2 anos, de uma doença que o médico da cidade vizinha demorou para diagnosticar. E havia nela um buraco em forma de colo que ela tentava preencher com qualquer adulto que ficasse parado tempo suficiente. Maria foi ficando. Toda a tarde, depois que a pequena chegava da escola, as duas sentavam na varanda. Maria ensinava Lara a fazer tranças no cabelo das bonecas, a reconhecer o nome das plantas, a contar as estrelas que iam aparecendo no céu do cerrado. A menina contava histórias intermináveis sobre os colegas de escola, sobre o cachorro que havia morrido no ano anterior, sobre o pai que ela amava muito, mas que ficava triste às vezes, sem explicar por quê. Maria ouvia tudo. Respondia com cuidado. Nunca prometia o que não podia cumprir. Com Pedro era mais simples. O menino de 11 anos gostava de comer bem e de ter alguém que ajudasse com a lição de matemática. E Maria fazia as duas coisas com facilidade. Ele começou a chamá-la de Tia Maria na segunda semana, sem que ninguém pedisse. Lucas era outra história. O filho mais velho de seu Antônio tinha 15 anos e uma desconfiança construída a duras penas. Era ele quem havia cuidado de tudo depois que a mãe morreu, quem acordava os irmãos, quem aquecia a comida, quem ficava acordado esperando o pai voltar do campo. Havia assumido um papel que não era para ser seu, e isso deixou nele uma rigidez de adulto numa idade em que ainda devia ser menino. Maria entrou na fazenda e, de certa forma, ocupou esse papel sem pedir licença. Lucas não gostou. Não foi grosseiro. Havia sido bem criado demais para isso, mas era frieza. Respondia no mínimo necessário. Não pegava o prato que ela estendia sem um aceno seco. Ficava de olho nela de longe, como se esperasse um escorregão. Uma tarde, seu Antônio chegou mais cedo do campo e encontrou Lucas sentado na cozinha enquanto Maria preparava o jantar. Os dois estavam em silêncio, mas era o tipo de silêncio que tem coisas dentro. Você é formada em quê? Lucas perguntou de repente, sem olhar para ela. Maria parou de mexer a panela por um segundo, apenas um segundo. Por que você pergunta? Ela disse devagar. Porque empregada doméstica não fala igual a você, nem sabe fazer curativo igual a você. Ela o encarou. Havia uma inteligência afiada naquele menino que ela respeitou imediatamente. Tive uma vida diferente antes, ela disse. Agora estou aqui. Estou aqui não é resposta. Por enquanto, é a única que eu tenho. Lucas a encarou por mais um momento, depois voltou para os livros. Não foi uma trégua, foi um recuo provisório. Mas Maria entendeu que havia passado num teste sem saber que estava sendo avaliada. Foi nessa época que Dona Conceição apareceu pela primeira vez. A vizinha da fazenda ao lado era uma mulher de 60 anos com língua de faca e olhos que pesavam tudo que viam. Tinha criado os filhos sozinha, era respeitada na comunidade e havia, há anos, alimentado uma esperança silenciosa de que seu Antônio eventualmente a olharia de forma diferente.
O viúvo nunca olhou, mas a esperança, teimosa, ficou. Quando soube que havia uma mulher nova na fazenda Boa Esperança, Dona Conceição foi visitar sob pretexto de levar uma bênção de mel. Ficou meia hora. Examinou Maria dos pés à cabeça, com sorriso nos lábios e veneno nos olhos. Antes de ir embora, disse para seu Antônio, em voz alta, o suficiente para Maria ouvir da cozinha: "Cuidado com gente que aparece do nada, Antônio. Estranho que chega sem história, geralmente tem história demais." Seu Antônio não respondeu. Maria, da cozinha, amassou a massa do pão com um pouco mais de força do que o necessário. Mas não disse nada. Ainda não era hora. O brinco sumiu numa quinta-feira. Era um par de brincos de ouro que havia pertencido à falecida esposa de seu Antônio, Dona Cida, mulher querida pela família e por todos na região. Ele os guardava numa caixinha de madeira sobre a cômoda do quarto, junto com a aliança e uma fotografia de casamento. Nunca os havia dado para ninguém. Eram o único bem material que guardava dela, com o mesmo cuidado com que guardava a memória. Quando percebeu que os brincos não estavam na caixinha, seu Antônio ficou em silêncio por um longo tempo, de pé no centro do quarto, olhando para o lugar vazio. Depois chamou as crianças. Nenhuma sabia de nada. Depois chamou Maria. "Você viu os brincos de ouro que eu tinha guardado aqui?" Ele perguntou com a voz cuidadosa, sem acusação, mas com aquela tensão que precede a acusação. "Não, seu Antônio," ela respondeu. "Nunca mexi em nada do seu quarto além de varrer o chão e trocar a roupa de cama." Ela o olhou nos olhos quando disse isso. Ele a olhou de volta. Havia aprendido naquelas semanas a ler o rosto dela, e o que via não parecia mentira. Mas a dúvida é uma erva daninha, e uma vez que encontra chão, cresce rápido. No dia seguinte, Dona Conceição apareceu sem ser chamada. Trouxe consigo a filha e uma vizinha, e as três ficaram sentadas na varanda tomando café enquanto jogavam conversa fora. Quando seu Antônio mencionou os brincos desaparecidos, com discrição, apenas como fato, a reação de Dona Conceição foi imediata. "Eu sabia," ela disse apertando os lábios. "Eu sabia que essa mulher escondia coisa. Gente que aparece do nada." "Ninguém acusou ninguém," seu Antônio disse firme. "Mas seu Antônio, seja razoável. Quem mais podia pegar?" A palavra se espalhou pela comunidade com a velocidade que só fofoca alcança. Antes de acabar o dia, já havia quem dissesse ter visto Maria com um brinco diferente. Já havia quem jurasse que ela tinha cara de mentirosa. A história cresceu com os detalhes que cada boca inventava. Lucas ouviu tudo na escola. Voltou para casa calado, mais fechado do que nunca. Naquela noite, enquanto Maria servia o jantar, ele falou: "A Dona Conceição disse que você roubou os brincos da minha mãe." O garfo de Pedro parou no ar. Lara olhou para a mesa sem entender. Seu Antônio ergueu os olhos. Maria não se mexeu. Ficou parada por um momento com a panela ainda na mão, depois a depositou no fogão com cuidado e virou para Lucas. "Eu não roubei nada," ela disse. "Eu nunca roubei nada na minha vida." "Como a gente pode ter certeza?" Ele insistiu. "Lucas," seu Antônio interveio com a voz baixa, mas pesada. "Pai, ela veio do nada. A gente não sabe nada dela. E os brincos da mãe sumiram logo depois que ela chegou." Houve um silêncio comprido. Maria olhou para seu Antônio. Ele olhou para ela. E então Maria fez algo que nenhum deles esperava. Sentou à mesa, no lugar que habitualmente ficava vazio, e colocou as mãos sobre a madeira. "Vocês têm razão de desconfiar," ela disse. "Eu vim aqui sem dar explicações e pedi que confiassem em mim. Isso não é justo. Então, eu vou contar uma coisa." Todos ficaram quietos. "Eu não sou empregada doméstica. Eu sou médica. Fui médica por 11 anos num hospital em Goiânia. Saí de lá fugindo do meu ex-marido, que é advogado, que me manipulou
que tentou me colocar na cadeia por uma fraude que ele mesmo cometeu. Eu vim embora porque tinha medo pela minha vida. Escolhi trabalhar aqui porque precisava de um lugar onde ninguém me procurasse. Ela fez uma pausa. Eu não roubei os brincos, mas entendo que vocês precisam mais do que a minha palavra. O silêncio que se seguiu durou o tempo que leva para uma respiração funda. Foi Lara que quebrou o silêncio. A menina de 6 anos desceu da cadeira, caminhou até Maria e colocou a mão pequena sobre a dela. Eu acredito em você, a menina disse. E era o suficiente. Por enquanto, era o suficiente. 3 dias depois, Pedro encontrou os brincos atrás da cômoda. Tinham caído pela fresta na parede quando seu Antônio havia empurrado o móvel para limpar. O ouro reluzente no chão de madeira foi ao mesmo tempo um alívio e uma vergonha. Seu Antônio pegou os brincos, foi até a cozinha, onde Maria preparava o almoço, e os colocou sobre a pia sem dizer nada. Ela parou. Ele parou. Depois ele disse devagar: "Me perdoa, Maria." Ela assentiu. Não disse que estava tudo bem, porque não estava, não de todo. Mas disse que entendia. E às vezes entender é o primeiro passo para que as coisas consigam sarar. Lucas, que havia ouvido da sala, não apareceu. Mas naquela noite ajudou a secar a louça sem que ninguém pedisse. E isso, para quem o conhecia, era quase um pedido de desculpas. Ele apareceu numa manhã de sábado, quando o cerrado ainda cheirava a orvalho e as crianças estavam no quintal soltando pipa. Um carro caro, com placa de Goiânia, parou na frente do portão da fazenda Boa Esperança. Do carro desceu um homem de terno mesmo sob o calor, cabelos bem penteados, sorriso que não chegava aos olhos. Era bonito de um jeito que Maria sempre havia descrito para si mesma como perigoso, o tipo de bonito que usa a si mesmo como ferramenta. Ela o viu da janela da cozinha e o prato que estava segurando quase escorregou das suas mãos. Roberto Fonseca, ex-marido, advogado. O motivo pelo qual ela havia se tornado Maria, só Maria, sem sobrenome e sem passado. Seu Antônio estava no terreiro quando o homem chegou. "Bom dia", Roberto disse com a voz de quem está acostumado a ser ouvido. "Procuro uma mulher chamada Ana Cláudia Menezes, médica, minha ex-esposa. Tenho razão para crer que ela está aqui." Seu Antônio tirou o chapéu e encarou o homem. "Aqui não tem nenhuma Ana Cláudia." "Tenho certeza que tem", Roberto disse, e o sorriso ficou um pouco mais afiado. "Olha, eu não vim brigar. Só quero conversar com ela. Temos assuntos legais pendentes." Nesse momento, Maria saiu pela porta dos fundos e caminhou até o terreiro. Não tinha onde mais correr. Decidiu naquela fração de segundo que não corria mais. "Roberto", ela disse. Ele a olhou e o sorriso virou vitória. "Ana", ele disse. "Finalmente." "O que você quer?" "O que eu sempre quis. Que você assine os documentos que provam sua responsabilidade na fraude do hospital. Simples assim. Você assina, a investigação te deixa em paz. E todo esse teatro acaba." Seu Antônio deu um passo à frente. "Que teatro? Que documentos?" Roberto o olhou com a condescendência de quem não considera o interlocutor relevante. "Isso é entre mim e minha ex-esposa, seu moço." "Não, não é", disse Lucas. O menino de 15 anos estava parado na entrada do terreiro, com Pedro atrás dele e Lara agarrada à barra da calça do irmão. Nenhum deles havia sido chamado. Tinham visto da janela e vindo por conta própria. Roberto deu uma olhada no conjunto e entendeu que o terreno era menos simples do que havia calculado. "Ana, você sabe o que acontece se você não assinar. Os documentos que tenho mostram que foi você quem autorizou os desvios de verba. O Conselho de Medicina vai suspender seu registro. Você vai perder tudo." "Os documentos são falsos", Maria disse, com uma firmeza que ela própria não sabia que ainda tinha. "Você falsificou a minha assinatura. Você desviou o dinheiro. E você achou que eu ia assinar mais coisa falsa porque você me conhece há 12 anos e sabe que eu sempre preferi o silêncio à briga. Então assina.
Não, houve um momento de tensão que o vento do cerrado cortou sem cerimônia, levando consigo a poeira da estrada. Você vai se arrepender, Roberto disse, e pela primeira vez a máscara escorregou um pouco. Por baixo havia algo que Maria reconheceu. Não era raiva, era medo. Medo de quem sabe que está perdendo o controle de uma situação construída sobre mentira. Pode ir embora, seu Antônio disse. A voz era calma, mas havia nela o peso de um homem que trabalhou a terra a vida inteira e não tem medo de coisa nenhuma que venha dentro de carro caro. Roberto olhou uma última vez para Maria, depois para seu Antônio, depois para os meninos. Não disse mais nada. Voltou para o carro e saiu levantando poeira. Ninguém falou por um instante. Lara puxou a barra da saia de Maria. Ele é ruim? Era, Maria respondeu. Mas ele não tem mais poder nenhum aqui. Naquela tarde, Maria contou tudo. Sentada na varanda, com os 4 ao redor, seu Antônio na cadeira de balanço, Lucas no degrau, Pedro deitado no assoalho e Lara aninhada no seu colo. Ela contou a história que havia carregado sozinha por tanto tempo que havia virado peso. Contou sobre o casamento que começou bem e foi endurecendo aos poucos, sobre as manipulações pequenas que com o tempo se tornaram grandes, sobre como Roberto havia usado o nome dela para assinar documentos de desvio no hospital onde ela trabalhava, sobre como ela havia descoberto e ele havia ameaçado, sobre como ela havia pegado o que cabia na mochila e sumido antes que ele pudesse usá-la como bode expiatório. Quando terminou, havia anoitecido. O céu sobre o cerrado estava cheio de estrelas. Lucas, que havia ouvido tudo em silêncio, disse apenas: "A gente precisa de uma advogada." E foi a primeira vez que Maria sentiu, de verdade, que não estava mais sozinha. A advogada se chamava Doutora Fernanda Luz e chegou à fazenda numa segunda-feira de manhã com uma pasta cheia de papéis e um olhar que não aceitava resposta vaga. Lucas havia pesquisado o nome dela na internet no celular da escola. Uma especialista em violência doméstica e crimes de colarinho branco que havia ganho 3 casos parecidos com o de Maria nos últimos 2 anos. Enviou um e-mail explicando a situação com detalhes que surpreenderam a própria Maria pela precisão. Fernanda respondeu em menos de 12 horas. "Você tem provas?" Foi a primeira coisa que a advogada perguntou, sentada à mesa da cozinha, com um café forte que Maria havia passado do jeito que Fernanda pediu. "Tenho uma memória muito boa e um pendrive com cópias de documentos que eu fiz antes de sair." Maria respondeu. "Guardei tudo que achei que podia precisar. Na época não sabia para quê. Agora sei." Fernanda abriu um sorriso. "Então a gente tem trabalho a fazer." O processo levou 3 meses. 3 meses de idas e vindas, de depoimentos gravados na cidade, de perícias em documentos, de ligações tensas que Maria fazia do telefone fixo da fazenda, enquanto seu Antônio ficava do lado de fora da porta. Não para ouvir, mas para estar perto caso ela precisasse. A perícia grafológica confirmou o que Maria sempre soube. A assinatura nos documentos de desvio era uma falsificação sofisticada, mas falsificação. As notas fiscais que Roberto havia apresentado como prova tinham inconsistências que um contador forense identificou em 2 horas de trabalho. E uma enfermeira do hospital, que havia guardado silêncio por medo, resolveu falar quando soube que havia alguém disposto a ouvir. Roberto Fonseca foi indiciado por falsificação de documento, desvio de verbas e coação. Seu registro de advogado foi suspenso preventivamente enquanto o processo corria. O Conselho de Medicina não apenas reintegrou Maria, como emitiu uma nota pública reconhecendo o equívoco. Quando Fernanda ligou com a notícia, Maria estava na horta com Lara, ensinando a menina a distinguir o coentro do salsão. Ficou tão quieta ao ouvir que Lara perguntou se havia cobra na horta. "Não", Maria disse, com a voz estranhamente fina.
É que acabou de acabar uma coisa que eu achei que nunca ia acabar. Lara não entendeu direito, mas apertou a mão de Maria do mesmo jeito que fazia quando alguém estava triste. Vai ficar bem, a menina disse, com a autoridade de quem tem 6 anos e acredita nisso de verdade. E foi. Naquele fim de semana, seu Antônio matou um frango e fez uma festa pequena. Só a família, Fernanda e o casal de vizinhos mais próximos, os únicos que haviam ficado do lado de Maria quando Dona Conceição espalhou as primeiras suspeitas. A vizinha invejosa não apareceu e ninguém sentiu falta. Na varanda, depois que as crianças foram dormir, seu Antônio e Maria ficaram sentados em silêncio por um tempo, ouvindo os grilos e o vento morno do cerrado. Você vai embora? Ele perguntou por fim. Era uma pergunta simples, mas carregava um peso que ele não tentou disfarçar. Maria ficou olhando para as estrelas antes de responder. Não sei, ela disse. Por muito tempo eu não soube o que queria porque fiquei ocupada sobrevivendo. Agora que parei de correr, acho que preciso aprender de novo o que é querer alguma coisa. Ele assentiu. Não pressionou. A comunidade aqui não tem médico, ele disse depois de um tempo. O mais próximo fica a 40 quilômetros. Tem gente que não vai porque não tem condução. Tem criança que não é vacinada. Tem parto em casa que não devia ser. Ela o olhou de lado. Você está me contratando de novo? Ele deu uma risada baixa. A primeira risada verdadeira que ela havia ouvido dele em todos esses meses. Tô dizendo que tem espaço, ele respondeu. Para quem quiser ficar. Maria voltou a olhar para o céu. Lembrou da fotografia no fundo da mochila. A mulher jovem de jaleco branco, sorrindo na formatura. Havia anos entre aquela fotografia e o momento presente, e nesse intervalo ela havia perdido um casamento, um emprego, um nome e uma identidade inteira. Havia ganhado outras coisas, mais difíceis de nomear. Depois pensou em Lara, que adormecia mais fácil quando era Maria que apagava a luz. Pensou em Pedro, que havia começado a tirar notas melhores em ciências desde que alguém explicava as coisas com paciência. Pensou em Lucas, que na semana anterior havia chegado da escola com um livro de medicina na mão e perguntado, com a sua habitual falta de rodeios, se ela podia explicar como funcionava o coração. Pensou em seu Antônio, que havia acreditado nela antes de ter razão para isso. Vou ver sobre regularizar um consultório, ela disse por fim. Mesmo que seja improvisado no início. Aqui tem gente que precisa, tem, ele concordou. Eles ficaram em silêncio mais um tempo, lado a lado, sem precisar dizer mais nada. Às vezes, as histórias que importam não terminam com revelações dramáticas. Terminam com 2 pessoas numa varanda, olhando para o mesmo horizonte e escolhendo cada um à sua maneira ficar. 3 semanas depois, uma plaquinha de madeira foi pendurada na lateral da casa grande da fazenda. Lucas havia feito-a à mão, com letras cuidadosas que levaram 2 fins de semana para ficarem do jeito certo. DRA Maria Menezes. Atendimento médico, terças e quintas. No primeiro dia, vieram 14 pessoas. Maria atendeu cada uma delas com o cuidado de quem sabe que a medicina não é só ciência. É também o modo como a gente olha para o outro e diz, sem precisar de palavras, que a vida dele importa. No final do dia, quando o último paciente foi embora, ela ficou parada na soleira da porta olhando para o portão da fazenda. O mesmo portão pelo qual havia chegado meses antes, com uma mochila nas costas e um chapéu torto, fugindo. Agora estava parada ali do outro lado, de jaleco branco improvisado, olhando para fora. A estrada continuava lá, mas ela já não precisava seguir por ela. Havia chegado.